pessoal! Está começando o Direito de Saber, o podcast da OAB Subseção Criciúma, com informação confiável e orientação prática para toda a sociedade, sobre temas do dia a dia, para você entender seus direitos, deveres e quais caminhos seguir com segurança. Eu sou Janaína Alfredo da Rosa, vice-presidente da OAB Subseção Criciúma. E o nosso propósito é ajudar você a compreender melhor temas relevantes para a sociedade e a encontrar caminhos confiáveis para buscar ajuda. E reforçando, esse podcast tem caráter informativo e institucional. A gente não faz consulta jurídica individual por aqui. Cada situação tem particularidades e pode exigir uma orientação profissional mais específica. Quando tiver uma dúvida específica relacionada ao caso, procure sempre um advogado da sua confiança. E sempre confira informações pelos canais oficiais. Isso pode evitar golpes e também desinformação. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre proteção integral e cidadania nas escolas. Proteção integral significa reconhecer que crianças e adolescentes têm direitos e precisam de condições para aprender e também a se desenvolver. Cidadania dentro da escola também passa por conhecer esses direitos, entender os deveres e saber como participar da vida em comunidade. Quando esse conhecimento chega à sala de aula, o estudante ele percebe que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente não são assuntos distantes. Eles ajudam a entender situações que fazem parte da escola, da família e também da sociedade. É nesse sentido que falamos em educação emancipatória. Uma educação que ajuda o estudante a compreender o mundo, fazer perguntas e tomar decisões com mais autonomia. Na OAB Subseção Criciúma, esse trabalho é desenvolvido pela Comissão OAB Vai Escola, que leva informação jurídica para dentro das salas de aula, com uma linguagem adequada à idade e à realidade dos estudantes. Para abordar essa temática mais a fundo no episódio de hoje, eu recebo a presidente da comissão da OAB Vai Escola de Criciúma, nossa querida doutora Sunamita Burato. Doutora Sunamita, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. É uma grande alegria poder trazer o dia a dia da nossa comissão para toda a comunidade. Legal. Também está conosco o professor Igor Freitas, advogado, pesquisador na área de Direito da Criança e do Adolescente. Professor, com todo o carinho da nossa OAB, seja muito bem-vindo ao Direito de Saber. Gostaria de deixar registrado também, agradecer pelo convite, é uma honra estar falando aqui com vocês. Legal também. E por fim, recebemos a professora e mestranda Karina Bittencourt, que atua no bairro da Juventude, onde a Comissão OAB Vai Escola já realizou diversas ações. Karina, obrigada pela presença, também seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso. A nossa presidente já foi minha professora, a Jana. A doutora Sunamita, ela é minha colega de mestrado, né? E professor também, né? Tá ali no mestrado. Um grande prazer. Legal. Tô me sentindo muito honrada de estar aqui no meio de pessoas tão importantes, né? E para começarmos, eu gostaria de ouvir de vocês três. E aí nós vamos fazer um feedback, assim, né? Um bate-papo legal sobre o assunto, então. Quando nós falamos em proteção integral e também cidadania, doutores, dentro das escolas, o que isso representa na prática para a vida de uma criança e de um adolescente?
Com a palavra, meus queridos colegas. A proteção integral nas escolas é a construção da criança e do adolescente, né? A criança e o adolescente, eles precisam de muito mais do que um alimento, do que a segurança. São muitos fatores que contribuem para o seu desenvolvimento e vários desses pontos, eles vão estar no ambiente escolar, né? O ambiente escolar vai ser o local onde a criança e o adolescente vai ficar por mais horas, né? Exato. A quantidade maior de horas. Então, ali é onde tu pode desenvolver vários fatores do dia a dia dessa criança para o futuro dela. De quem ela vai ser, da construção de quem ela vai ser, né? E a proteção integral é proteger todos essas necessidades que essa criança tem. É realmente trazer ela como um sujeito de direito, que ela precisa ser protegida, né? Professor Igor, acredito que pode falar um pouquinho mais sobre essa parte então, da... como professora, né, o bairro da Juventude, ele atende crianças e adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade, né? Então, falar de proteção integral é uma grande responsabilidade. A proteção integral na escola, hoje, como professora, eu vejo de duas formas. A escola, como a doutora Sunamita falou, é onde o adolescente e a criança passa a maior parte do tempo. E o desenvolvimento, né, do senso crítico, essa primeira infância, esses pensamentos críticos, essas introduções, agora é o momento. Então, mais do que a própria escola agir em proteção integral, porque a escola muitas vezes é onde o estudante, o adolescente consegue, né, proteção, dar voz também é um sinônimo de proteção integral. O adolescente se reconhecer, né, professor, como um sujeito de direito. Opa, peraí, eu tenho esse direito, eu posso. Aonde que eu vou? Então, a escola, com certeza, é um meio de campo com maior efetividade, né? Eu creio que tudo começa na educação. Tudo começa na escola, né? Exato. A gente vem num rompimento, né? Porque em 1988 a gente supera, né, o sistema menorista, né, o Código de Menores. Código de Menores. E a gente traz essa superação numa lógica em que aquele modelo tratava crianças e adolescentes com repressão, né, criminalizava a pobreza, e a gente passa para um novo modelo, né, em 1988, que coloca, né, crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos. Logo, eles têm que ser desenvolvidos enquanto uma cidadania emancipatória, e, né, a escola participa disso porque eles precisam ter a sua autonomia construída naquele espaço, enquanto tomar as decisões que vão afetar a sua própria vida, serem protagonistas da sua própria vida. Então, tudo isso desenvolve dentro do ambiente escolar, né, e deixar registrado também que a escola, dentro do sistema de garantias de direito, quando a gente vai falar, né, em garantir os direitos fundamentais da criança e adolescentes, ela está dentro do primeiro nível das políticas de atendimento e é o espaço onde há, né, que as políticas públicas são efetivadas de fato, principalmente porque numa lógica em que a gente vai analisar os dados em que crianças e adolescentes são vítimas, né, de violência na maior parte das vezes pela própria família, né, então a gente tem esse ambiente escolar também para não só garantir direitos, não só para se desenvolver enquanto cidadania, mas também para fazer identificação de violações de direitos que acontecem, né? Isso que o professor traz, a gente vê no dia a dia, né, professora Karina? Porque ao desenvolver as atividades nas escolas, a gente... o bairro da Juventude, normalmente a gente desenvolve com a professora Karina, ela já nos traz o tema. Estamos trabalhando isso, então a gente se prepara como comissão, procura quais são os advogados que vão lá palestrar dentro daquela temática dela. Mas em alguns casos específicos de outras instituições, já teve no bairro também, de eles nos virem assim, olha, está acontecendo tal situação e nós precisamos conversar com os alunos sobre essa temática. Sobre um vídeo que vazou, uma situação com uma criança, alguma agressão, algum caso específico. E aí a gente vai preparado para falar sobre aquele tema. Quando começa a palestra, tu começa falando sobre aquilo e tu vai descobrindo que não é sobre aquilo. Porque aí tu começa a identificar essa situação que o professor colocou, que são os problemas lá de casa, fora, né, do ambiente escolar, que através da escola a gente consegue ter acesso e auxiliar essa criança, dar os encaminhamentos, aí a gente consegue, como advogados também, ter uma percepção que às vezes o professor não tem, aí a gente chama o professor depois e conversa, olha, dá uma atenção para aquela criança que fez aquela pergunta. A gente acaba levando a nossa visão daí de advogado também, o professor dar uma atenção àquela criança. Perfeito. E o que é importante também é preparar o professor para esse atendimento.
que eu estava aqui ouvindo os doutores, né? E nós, como professores, eu, professora universitária, eu acho que o grande desafio também, eu acho que é a gente ser professor em qualquer meio, né? Mas o grande desafio ainda é na escola. É exatamente, E a professora. preparação da Exatamente. professora ao receber uma denúncia. É, Porque, e agora? Como é que eu vou agir com esse adolescente, com essa criança? Aí vou para a coordenação, aí me reúno com a coordenação, como é que nós vamos agir? Vamos chamar a mãe, vamos chamar o pai? Ou vamos até a residência? até E para não agora? constrangir o aluno, O que né? me preocupa é a preparação também da professora e do professor no receber a criança, né? E acolher a proteção integral, tudo. Mas assim, eu vou deixar um questionamento aqui então para nós três, assim. A gente falou aqui sujeitos de direitos, né? O que é sujeito de direito? O que é sujeito de direitos? Bom, como professora, né, principalmente na adolescência, é uma fase, professora, tão importante essa conexão. Quando a doutora Tsunamita aceitou o AB vir à escola, eu pensei, cara, esse é o trabalho certo. A gente tem que tirar deles essa distância dos órgãos, sabe? Porque muitos não se reconhecem como sujeito de direitos, né? A gente, ali no contato, na ponta, a gente vê a violência normalizada, né? O bullying, né? Que acontece muito, Várias que não deixa de ser questões, violência, né? Que É não, uma a violência. própria, e aí ali aquele contatinho da OAB, opa, eu sou um sujeito de direito, eu tenho direito à vida, eu tenho direito ao respeito. São coisas que parecem óbvias, mas não são. Fazer a criança e o adolescente se sentir importante. Ele tem a mesma importância que um adulto. Que uma pessoa que já atingiu a maioridade tem lá seus direitos garantidos. Aquele mesmo direito garantido que o adulto tem, essa criança, esse adolescente também tem. E ele ainda tem, vamos dizer assim, de certa forma, um a mais. Porque ele tem aquela garantia do acesso a direitos que não dependem dele. Porque ele não tem autonomia para garantir aquilo na vida dele, porque ele está em fase de desenvolvimento, né? Então aí o Estado vem, aí o Estado, sociedade, né? E a família com essa obrigação de garantir esses direitos para essa criança. Vem bem numa lógica, né, em que a gente antes tinha um olhar em que a criança e adolescente, muitas vezes as decisões eram tomadas, né, em todos os espaços, enquanto a criança e adolescente como objeto, né, do adulto. Por quê? Porque a gente levava em consideração o que era melhor para o adulto. E agora não, a gente passa a entender o que é melhor para essa criança e adolescente a partir de todo o contexto, né, e ele se tornar um sujeito de direito, ele ser titular de direitos, e levando em consideração, né, o melhor interesse dele, que é um dos princípios que a gente vai ter, a prioridade absoluta, ou seja, as políticas públicas, elas têm que priorizar crianças e adolescentes, né, a proteção integral, respeitar que essa própria legislação específica vem porque ele está numa etapa geracional diferente, e essa legislação ela vem proteger essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento que se tem. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade, exatamente. A professora falou, né, sobre os desafios dos aplicadores, docente, do né? corpo docente. Então, nós nos demos ao trabalho para apresentar esse projeto, de chamar os outros professores e todos os outros colaboradores para apresentar a ideia da educação emancipatória, em sites do ECA e da própria Constituição Federal, porque acreditem, é muito desconhecido. E foi a grande barreira. Alguns aplicadores, inclusive, também não reconhecem o adolescente como um sujeito de direito. Essa questão do autoritarismo, sabe? Do tipo assim, a gente fala e eles obedecem. Mas como, professora, você vai dar voz para eles? Mas como, professor? Não, isso não está certo. Você vai deixar eles decidirem. A gente fez votação, essas coisas de chapa, democracia, todo mundo vota, vamos concordar aqui o que vamos fazer. Até com problema na sala, nós vamos votar. O que vocês acham que poderia acontecer se acontecer isso de novo? E a partir do momento que você passa a responsabilidade para eles, você faz o adolescente entender que sim, ele é protagonista da própria história. Mas a grande dificuldade realmente são os aplicadores. E esse professor, assim, pensando um pouquinho, ele também teve uma vida
Exato. anterior. Então, Ele um também grande foi criança, É. ele também foi adolescente. E que meio esse professor também vem? Exato. Então, é Tudo algo... reflete, né? Exato. Tudo reflete, doutora, É. exatamente. Então, não tem nem como penalizar esse professor. É Não, conversar com jamais, ele, entendê-lo Exato. e prepará-lo. Porque, às Isso. vezes, aquela professora vai repetir um comportamento que foi dado para ela. Com certeza, com E- certeza. É um Eu acho- desafio muito grande, professor. E a gente não pode esquecer que o ECA tá fazendo 38 anos, é isso? Esse mês? 36 anos. 36? É jovem, então, né? Então, vejam bem, nós temos... minha mãe não teve infância com ECA. Aham. Meu pai foi professor e diretor de Eu uma também escola não tive, estadual. tá? Não teve infância Eu também com não tive, ECA, já posso exatamente. dizer. Então, a gente precisa entender que a gente convive com pessoas que ainda Exatamente. estão, né? Um dos grandes desafios, né, na garantia da proteção integral que vem com o ECA, né, professor, é realmente superar as barreiras sociais e culturais. Uhum, Então, uhum. garantir os direitos da criança e do adolescente como um sujeito de direitos, hoje a maior parte, a maior dificuldade é essa cultural, né? Porque foram pessoas que cresceram com algo, né? Cresceram com aquela mentalidade, com aquela visão. E aí, Uhum. lá no passado, a criança era objeto de desejo, de solução para o adulto. E aí, agora ela não é mais. Exato. Agora eu não posso mais olhar para a criança e pensar assim, não, eu preciso dela para ela trabalhar para mim. Não posso mais. Não. uhum. Por quê? Porque a criança, ela precisa ser desenvolvida. É. Ela precisa ter educação, ela precisa ter saúde, ela precisa ter atividade física, ela precisa ter amparo emocional, ela precisa da convivência com a família. E o ECA, ele é de 1990. Então, ele já vem... É 90, né? Me corrija se eu tô Isso. errada. É de Aham. 1990, É. né? Então, tá com 36 anos. É jovem, é jovem. É jovem? Ele É é jovem e não Ele é. é jovem como jovem. Para a legislação, ainda... Eu acho que já tem que atualizar muita coisa. Com mas certeza, com certeza. No começo, assim, quando o ECA veio, né? Que eu sou de 1976, então eu também sou antes do ECA, né? Então, assim, com o ECA, deu um up, assim, na questão da criança e do adolescente, mas foram passando os anos e também outras coisas vieram, que agora a gente tem o ECA digital, top das a gente galáxias, não né, conseguimos atual. nem implementar, fazer eficácia total no ECA e já temos ECA digital. Mas Isso. sabe, uma importância destacar também, né, que na verdade, né, também é dever do Estado garantir, né, essa formação continuada, Perfeito. a capacitação Perfeito. dos profissionais, dos professores, Perfeito. porque não só a questão de, como que eu vou identificar, como que eu vou agir quando tiver uma situação Perfeito. da violação de direito, mas também Uhum. o próprio contexto da diversidade que tem dentro do espaço e sala de aula, né, algum aluno com deficiência, acessibilidade, tudo isso precisa ser enfrentado a partir da capacitação. Nós, enquanto professores, né, a gente precisa ter a formação para enfrentar essas situações, né? Para enfrentar a questão de saber se comportar quando há um bullying, quando há uma violação de direito, uma situação de Exatamente. capacitismo em sala de Sim. aula, tudo Uhum. isso precisa ser debatido. Exatamente. Teve uma palestra recente que a gente fez numa escola, que eram a maior parte eram adolescentes ali dos seus 14, 15, 16 anos, mais ou menos. E no meio da sala eu não tinha percebido, tinham vários professores sentados. E várias das perguntas vieram desses professores. Viu? Depois que eu fui entender que eram professores, e vieram deles exatamente para trazer isso. As perguntas deles eram realmente procurando essa segurança de como eles iriam agir. Ao final, inclusive, a gente conversou sobre levar para eles aí uma palestra falando sobre o ECA digital, né? Uhum. E realmente contribuir com isso. E a OAB, ela vem muito nesse sentido de auxiliar, né? De ser uma política, né? Algo para desenvolver e auxiliar que essas garantias da criança e do adolescente que o Estado precisa, né? Junto com família e a sociedade num contexto todo, realizar. A OAB tem feito isso através da OAB Vai à Escola, assim, é muito gratificante ver o que está acontecendo, porque é uma transformação cultural. Uhum. Eu queria até fazer um agradecimento e muito lindo esse trabalho, né, presidente e doutora. Quando eles me deram a liberdade para agir no projeto, a primeira coisa que eu pensei foi na OAB Vai à Escola, a doutora Sunamita de pronto. A OAB fez toda a questão, tinha um aluno, inclusive, que tinha o desejo de ter uma Constituição Federal. Olha só, A tá Sunamita, legal. a doutora Sunamita fez, Olha e só. eu nunca imaginei, porque assim, ó, o mais curioso disso tudo, sabe o que é? É que a gente olha para os nossos jovens imaginando que eles não têm interesse, né? Uhum. É totalmente o oposto. Eles nos surpreenderam. É totalmente o oposto. É uma Nós
interação que diferente, nós não né? estamos estimulando, nós não estamos mostrando para eles, olha, tem uma OAB aqui, eles vão até a escola, você pode perguntar, você pode ir até lá, olha, lá é a promotoria, ali faz isso, se você precisar disso, se acontecer na sua casa, porque quem... E aí, quando o mal está acontecendo dentro da minha casa, que são as pessoas que eu confio, né? Para quem que eu vou pedir? É a escola. E é ali, parabéns, muito. É importante deixar também bem frisado, assim, de que às vezes as pessoas têm a ideia de que a OAB é apenas para os advogados. Exatamente. Né? E essa gestão está fazendo, assim, aquela virada de chave, que a OAB é para a sociedade também. É para a A OAB é sociedade. para o cidadão, é para as pessoas, é para a nossa cidade, né? E a OAB vai à escola, das 54 comissões, realmente ela tem uma importância muito grande, Com porque certeza. a doutora Sunamita, né, e a sua diretoria, eles vão até as escolas, né? Então, eu imagino o desafio que é em sala de aula explicar essa questão dos direitos, dos deveres. E falando em direitos, né, doutora, assim, quais seriam os direitos, assim, que as crianças precisariam saber mais? Crianças e adolescentes, quais seriam os direitos, assim, os mais importantes? É que, na verdade, eu acho que no rol de todos ali que o artigo 227 vai trazer ali, quando a gente for abordar direito à vida, saúde, educação, acho que todo o rol desses direitos são importantes, assim, se ter o conhecimento, principalmente porque a questão de alguma violência intrafamiliar, uma questão de violência sexual que a gente consiga identificar, né, dentro dessa conversa, né, que ela é feita de forma separada, né, considerando toda a particularidade que a criança e adolescente Acho que vai muito tá, né? mais do que, professor, acho que muito mais do que ele saber qual o direito específico, é ele saber que ele tem uma proteção aos direitos, né? E saber que ele tem princípios, né, que vão reger aí essa proteção dele, como é a prioridade absoluta, e vão trazer essa garantia para ele dos direitos, né? Porque ele vai ter todos os direitos como qualquer cidadão, mas por ser uma criança, ele tem um cuidado, né? Tem-se uma preocupação maior com ele para o desenvolvimento dele, né? Não, isso que a doutora Sunamita disse é muito importante. Às vezes a gente tem um discurso cultural. Criança e adolescente tem muitos direitos. Mas se a gente abrir a Constituição Federal ali e a gente for ver, direito à vida, direito à educação, direito à saúde, lazer. Não são direitos que nós adultos temos também? São os nossos direitos, São né? os mesmos direitos. Não tem nenhum direito a mais. Exatamente. A única mudança é que o ECA vem e regulamenta aquilo considerando a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, que está numa etapa geracional diferente, que é uma criança e adolescente, precisa ser observado. Mas os direitos são os mesmos que a gente tem. Não há nenhum direito a mais. É a forma como esse direito vai ser garantido, né? O acesso a essa educação, vamos lá, vou usar o direito à convivência familiar e comunitária, né? Todos temos esse direito, mas a garantia desse direito para a criança e para o adolescente, o acesso a essa garantia vai ser diferente, né? Vai ter o seu cuidado com um olhar diferenciado, porque ela não tem... Não está nela a capacidade de acessar esse direito. Ela depende de outras pessoas que façam com que esse direito seja garantido. Perfeito. E, professora Karina, como falar sobre temas sensíveis dentro da sala de aula, sem expor os estudantes ou estimular relatos pessoais diante dos colegas? Esse é o grande desafio, né? Né, professora? O grande desafio. Bom, o meu truque, eu parti, como eu também trabalho com advocacia civil, né? Demandas de direito de família e combate à violência contra a mulher. Eu imagino que ninguém pode saber que tem um direito se não partir da sua própria realidade, né? Então, o meu truque foi trazer experiências deles. Eu comecei a falar situações hipotéticas, sem mencionar exatamente. Eu não estou contando uma experiência minha. O meu amigo, né? Ou então o Tício, o Mévio, né? E aí vai colocando situações de direitos violados e demonstrando, né? Ali, olha, o meu amigo, ele está saindo com a minha vizinha que tem 11 anos. E aí, sabe, eu
não, como eu sei que não pode, o que que eu vou fazer? Agora e agora o que que eu vou fazer? Então, eu vou colocando situações hipotéticas, mas antes disso, eu me dei ao trabalho de jogar basquete com eles nos horários de intervalo, Uhum. sentar com eles no meio do Pra recreio vínculo, né? mesmo, para eles, poxa, eu posso falar com essa professora, Criar eu um posso vínculo. falar com essa professora, né? Uhum. Então, eu acho que partir da realidade de cada um, professora, faz com que eles se idealizem, sabe? Poxa, Criar um elo aqui, de confiança, isso, né? Eu aqui acho o que é meu direito importante foi isso. violado. Essa professora tá falando aquele negócio que aconteceu comigo. E Aham. aí você sempre fala, né, gente, vocês não precisam falar nada aqui, mas vocês saibam que se vocês precisarem de ajuda, a escola dispõe, assim, a professora está à disposição, assim. Uhum. Nossa, isso funcionou muito. E deve ser muito gratificante, né, professora? Muito, muito. A gente Conseguir cativar ser vamos supor, procurado. uma sala de 50, né, doutora Sonamita? Chega e diz assim, ó, posso conversar um pouquinho com a Chorar professora? nos teus braços É e confiar na gratificante, dor. né? É demais. Inclusive, queria te agradecer porque tu já fez isso comigo quando eu estava apavorada no meio da Querida, graduação. eu lembro. Eu nunca lembro esqueci. desse Isso dia. marca a vida de um Eu aluno. lembro. E A aí, importância do professor, né? eu acho que A importância, essa ideia, né, professor, de né, tu professor estar ali na Líder? realidade deles, tu envolve mais. Nós vamos na sala de aula como advogados, né? Lá fazer essa Uhum. atividade. E aí a gente sai na rua e a gente se depara com eles e eles se sentem tão felizes, tu vê neles a alegria de eu tenho acesso a ela. Ai, Ela é uma verdade. advogada e eu posso falar com ela. A euforia deles. É gratificante isso, né? Eles queriam fazer uma lista de perguntas. Eu falei, meu Deus, a doutora Sunamita tem que vir preparada. Eu falei, Suna, te prepara, eles vão te Legal, bombardear. isso é muito bom. Essa turma da professora Karina, que a gente fez atividade com a Constituição Federal, que ela me trouxe, que eles tinham um que pediu se tinha como ter. Aí, claro, eu fui atrás do acesso, porque hoje a Constituição está disponível para todos, quem quiser tem como ter acesso a uma Mas gratuita, eles não né? sabem. Mas eles não sabiam. Aí a gente Exatamente. fui atrás, consegui e levei no dia da palestra para eles. Gente, foi surpreendente, Foi. porque todos pegaram, e eu falando, e eu via eles realmente folheando e lendo. Realmente. Daí eu abri a Constituição, eu abri alguns artigos e fui lendo com eles, sabe? Eu fui discutindo aqueles artigos, explicando para eles que como legal. funciona a Constituição. E o mais importante, mostrando para eles que eles podem pensar. Uhum. Sabe? Perfeito, De que eles podem perfeito. pensar, porque acho que o mais importante é entrar dentro da sala de aula e mostrar para eles que eles podem pensar. E questionar, sem medo, sem dúvida, sabe? E a gente fez muito. E aquela turma chamou muito, assim, marcou realmente por isso, porque eles Realmente. se interessaram e tu vê que. E era uma turma, assim, já acho que dali uns 15 anos, né? De idade, Eles né? estavam se formando em eletroeletrônica. Era uma Inclusive, turma- eu queria dizer para vocês, um aluno daquele lá está fazendo direito. Olha Nós só conseguimos que legal. ajudá-lo, ele manifestou Show. interesse. Professora, a como é que eu segunda- faço para conseguir bolsa? Aham, olha É, que segundo- legal. Olha só, né? Que show. Incrível. E É o resultado, né? Aham. E a gente tem acesso de todas as idades e faixa etárias ali das crianças, turma, né? Uhum. Tanto do curso técnico do bairro que a gente tem desenvolvido. O bairro da Juventude é um grande parceiro nosso da UAB. Tanto no bairro a gente tem desenvolvido, quanto nas escolas municipais e estaduais. E então a gente teve recentemente um pedido numa escola para falar sobre bullying, sobre violência. E aí a gente foi com fantoche. Porque a gente fez 2 períodos, um de manhã com o pessoal, com uma turma, que eram crianças pequenininhas. Ali, acho que devia ter ali os seus 6 aninhos no máximo ali. Uhum. A gente fez com fantoche, então foi a comissão da violência contra a mulher foi junto, e a gente Que fez fantástico. o fantoche, fez um Ótimo. trabalho legal assim junto pra conseguir levar a informação pra criança. Porque se eu chegar pra uma criança e falar, vamos falar sobre bullying? O que é Não, bullying com a criança? É isso. Agora- Tem que envolvê-los, tem que Agora envolvê-los. tu traz que é uma violência, o empurrão é uma... O que é uma violência? Tu é Tu empurrar já é uma feia, violência. Tu é Então, gorda, tu né, teu cabelo é crespo, é. meu cabelo é liso, Sim. então que Tu vai feio o teu procurando- cabelo. É. Então isso são coisas que Aí é tu o vai tal procurando- do bullying, né? Tu vai procurando formas de eles entenderem. Então, a gente fez com fantoche. Aí, outras turmas, a gente já fez, assim, numa linguagem diferente. E aí, tem muito criar essa conexão, Criar né? a conexão. Então, quando a gente é convidado para estar em alguma escola, sempre que eu vou procurar o advogado que vai estar lá representando a comissão, eu sempre digo, pessoal, vocês têm que ir, ter em mente que vocês vão conversar com crianças dessa idade. Então, realmente criar conexão, tem que trazer... Isso. Não é uma palestra, sabe? É algo diferenciado. Não adianta ficar lendo slides, tem que ser um negócio realmente para te acessar e ganhar confiança, né? Eles têm que se sentir à vontade, porque
Se para nós advogados, quando a gente vai para uma sala de audiência, a gente já precisa desconstruir aquela imagem de o juiz ser grande e tu ser pequeno, de não ter acesso, essa Exato. distância, né? É o que a gente Isso. tanto luta na advocacia para quebrar, né? Essa imagem de que existe uma distância entre o juiz e o advogado. Também existe dentro da sala de aula a distância entre o professor e o aluno, e aí a gente, como advogado, chega o advogado que está no lugar do professor falando com o aluno. Então a gente tem que É o quebrar que a isso. professora Karina fez, né? Sentou junto com eles, jogou basquete junto com eles, né? Professor, eu posso perguntar para ela, Passar, para a aquela doutora? imagem que eu estou junto de vocês. Claro! E essa mudança de metodologia ela é importante, né? Super. Porque tem que ter esse contato e a forma dessa criança adolescente se expressar e se desenvolver e ter essa autonomia, ela não é a mesma forma que o adulto vai ter, né? Então a gente precisa compreender isso na hora de estabelecer E esse diálogo. antigamente, professor, era assim, né? Isso aqui é assunto de adulto. Não, sai, não. É. E aí, isso vai indo gerações e gerações de que aqui não é meu meio, aqui eu não posso falar, eu não tenho direito de falar, eu não tenho direito de expressar. E hoje já não, você está aqui, você tem o direito de falar o que está acontecendo, né? E aí aquela coisa, às vezes vem gerações de educação e que vai passando para os filhos da mesma forma. E aí as crianças ficam retraídas porque foram educadas, não pode falar. Só quando puder, né? E a gente vê que isso muda muito, assim, professor. E eu vou fazer agora uma pergunta, assim, como comissão, né? Da OAB Vai Escola, assim. Doutora, assim, hoje, né? As visitas que a doutora faz nas escolas, assim, hoje, os principais desafios, assim, para levar essa educação, esse direito às escolas, assim, o que a senhora percebeu, assim, o grande desafio é o quê? É fazer com que eles prestem atenção no que está falando? É eles se entregarem para a doutora no momento do assunto? Qual é o grande desafio de ir até a escola, assim, que a doutora percebeu? O grande desafio não é depois que tu está lá, é chegar, é o acesso, é realmente mudar essa construção cultural, social, sabe? A mentalidade dos professores, dos verdade, diretores, doutora. dos É responsáveis. o pós, então. Não, é o antes. É o antes. É o antes, é o pré. Ah. Porque eu só consigo acessar as escolas se eu tiver as portas abertas lá. Entendi. Se a instituição acredita na educação Isso. emancipatória. Uhum. Não, Essa e mudança, é né? importante colocar, né, enquanto a gente vai olhar, né, e a gente fala família, sociedade e o Estado. A sociedade aqui é a OAB, né, é nós enquanto advogados, é Exato. todo mundo enquanto sociedade que vai efetivar os direitos, enquanto eles vêm a promoção de direitos, que é o que? É a gente sensibilizar, mobilizar, abordar esses direitos tanto para as crianças e adolescentes, quanto também para os adultos, porque a gente vai superar muitas vezes mitos que vão perpetuar violações de direito, como por exemplo, trabalhar é melhor do que roubar, muites vezes várias frases populares que vão Exatamente. perpetuar violações de direitos, ou questão de violência, palmada, que é assim que eu educo. Tem muitos mitos que estão perpetuados e que vão vir numa forma de a gente promover, da gente abordar esse assunto, a gente ficar discutindo até que a gente vai romper esse discurso que está na sociedade. Eu acho que o desafio maior é realmente exatamente o que a Suna falou. A gente precisa fazer com que as instituições entendam dessa maneira. O desafio maior quando eu apresentei a proposta de trabalho, a minha ideia, a equipe de projeto me deu liberdade para agir. Eles me deram uns temas e aí eu fiquei com liberdade para trabalhar. Eu pedi ajuda para os meus professores de mestrado e quando eu fui falar, eu fui questionada pela maioria das pessoas. Mas você vai fazer uma associação da turma, mas eles não têm autonomia para fazer isso. Não, mas é uma simulação, né? Para eles entenderem. De repente, eles... eu vou representar ali a minha mais turma. um desafio quebrar isso. Olha só, da eletroeletrônica nós vamos votar e se eu tiver alguma barreira aí, o representante vai até a direção, nós vamos fazer votação secreta com a chapa e tal. E... Não, professora, mas você vai fazer isso, mas daí eles vão achar que eles vão poder ir lá e vão... Entende? Então, eles realmente acham... Não, mas isso não... Eles não têm autonomia para fazer uma coisa dessa. Não, mas eles precisam se entender como pessoas com autonomia para pleitear os seus direitos. Porque eles precisam saber o direito e saber o dever deles também. E aí existe um problema cultural, social, que as pessoas têm medo de que eles descubram os direitos deles, mas não tenham o respeito, né, e a responsabilidade com as obrigações deles também. Então Sim. aí existe uma barreira cultural que nós precisamos cultural, vencer, né?
Pensei realmente para conseguir transformar essas crianças e adolescentes em pessoas que pensam, né? Até Viu? porque os direitos, eles pressupõem deveres, né, professor? Então a Exatamente. gente acaba trabalhando isso Não, e é também. importante falar, assim, desenvolver esse tipo de metodologia, até porque se a gente for pensar nos espaços em que são discutidas políticas públicas, né, nas conferências, há um percentual mínimo de crianças e adolescentes que tem que participar e está previsto na lei. E elas participam, mas será que formalmente ou efetivamente? Exato. Para ser efetivo, a gente tem que exercitar isso na escola, Exato. tem que exercitar no espaço, tem que fazer essas metodologias deles participarem enquanto tomada de decisões para isso acontecer também dentro, né, das conferências, para não ser um número. Ah, quantas crianças temos aqui nessa conferência? Mas tem as crianças ou elas estão participando? A gente tá, porque elas não vão se expressar da mesma forma. E a gente tem que ter essa metodologia preparada, né? Para qual a forma que a gente vai dialogar, que a gente vai captar o que é melhor para elas, porque não é a mesma forma que os adultos vão se manifestar. Não mesmo. Se nós, às vezes, numa conversa, a gente precisa parar e dizer assim, me fiz entender, conseguiu me entender. Imagina uma criança que não fala a mesma linguagem que a gente, né? Que não se comunica como nós, que não vai receber as coisas da mesma forma, que precisa de algo diferenciado. Então, a gente precisa realmente mudar a visão. E o ECA Digital, o que ele trouxe de bom? Tanta coisa, né, Jana? A gente está enfrentando aí tanta coisa com essa inteligência artificial, tanta coisa, né? É um mundo paralelo, né? A internet é um mundo paralelo, né? Para criança e para adolescente. É um perigo, né? É um local inseguro, né? É A visão ainda tem muito um isso, mundo né? paralelo, né? A gente tem, né, uma tecnologia que se desenvolve e acontece de forma muito rápida e a gente precisa uma proteção, né? Porque essa internet acontece tudo muito rápido e a gente precisa ter uma proteção específica para aquele espaço, né? Para aquele espaço, para não se ter violações de direito, porque lá acontecem inúmeras violações de direito, seja deepfake, né? Inteligência artificial simulando criança e adolescente, né? Seja a própria questão ali de utilizar jogos para ter esse contato, tudo isso, a gente precisa pensar em tudo isso agora e criar um ambiente de proteção. E não até é uma as terra sem lei, né? crianças- É uma, Não é uma terra não sem é uma lei. terra sem lei. As pessoas pensam Exatamente. que é, mas ela não é uma terra sem lei, né? E também outra coisa que está acontecendo muito é as mães colocarem as crianças como blogueirinhas infantis, né? Então isso, até lá no escritório também já surgiu alguns casos, porque agora precisa de alvará judicial, né? Eu acho que isso até é do ECA Digital. Muito Sim. legal. Os professores que são Muito estudantes da legal. área a gente tem- agora precisa de alvará judicial para isso. Muito bom. Antes não era, né? E tem várias Exato. discussões quanto a isso, porque se a gente for entender, inicialmente tinha, né, a questão desse pedir judicialmente a questão do trabalho infantil artístico, mas não acontecia na questão de youtuber, da questão mais... A gente estava acostumado a ver grandes emissoras de televisão fazendo esse pedido, né, e a gente já tinha uma discussão se isso era constitucional, porque acontecia numa rotina, né, muito específica, que muitas atrizes e meninas vieram reclamar depois, que elas tinham rotinas pesadas de trabalho, Nossa, né, e aí, só que e se entendeu que a Constituição, ela não relativiza a idade mínima para o trabalho. Então, mesmo sendo no trabalho infantil artístico, não poderia ter aquela relativização, né? Mas agora, a violência com a mudança da internet, ela acontece em outras esferas, né? Porque Exatamente. começa a se gravar as De outras crianças e formas, né? adolescentes, começam a monetizar com aquele conteúdo. Monetizar, é exatamente E isso. afeta todo o desenvolvimento, né? Então, é todo um estudo, né? Porque nós estamos falando de criança, fase de desenvolvimento, que tudo afeta o desenvolvimento dela, né? Então, o acesso a informações antes do tempo para uma criança vai afetar quem ela... A construção dela, né? Então, realmente... Com muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma exposição realmente bem grande, assim. A gente é da época da Maísa, que já começou também muito criança, Sandy Júnior, que também começaram muito, né, muito novinhos, e vários, a Larissa Manoela, acho que é essa, ela é artista também bem famosa. Mas aí eu fico pensando, assim, que infância que teve, né, que era obrigada a estudar e ao mesmo tempo ser atriz, enfim, assim, eu sempre achei aquilo muito surreal, mas sobreviveram. E hoje são grandes atrizes, mas que infância que teve, mas até que ponto, né? que teve, até que ponto? Isso vai repercutir na vida adulta, né? Né? Muitas vezes não tem a infância, tem a responsabilidade assumida muito cedo, né? Isso prejudica o pleno desenvolvimento. Só que quando eram as grandes emissoras, ainda se
poderia ter uma lógica de saber filtrar. E agora a gente sabe o que acontece dentro desse ambiente, né? Com qual frequência essa criança e adolescente faz as gravações? Será que não tá virando uma... Quando que vira uma responsabilidade típica de um adulto? Todo dia tem que gravar. Isso, Qual... professor, exatamente. Isso, e a gente não consegue fazer acompanhamento disso dentro do ambiente familiar. E aí começam a gente pensar em como que a gente vai proteger essa criança e adolescente. É uma coisa eu fazer um vídeo, outra coisa não, tem uma responsabilidade, hoje tem que gravar, esse turno Todo tem que dia gravar. uma quantidade X de horas que precisa para monetizar, para engajar, né? Então a criança eu acho que fica assim E aí os perigos numa dos pressão, excessos, né? exato. E essas exato. consequências, elas não vão ser vistas no momento, vai ser lá no adulto. Né? Vai ser quando essa criança se tornar um adulto, vai ser um jovem. Como é que esse jovem vai ser? Esse pai, essa mãe, esse profissional, como é que ele vai ser? Porque vai vir, aí vem a parte da psicologia, né? Que vai mostrar aí os efeitos dessas cobranças. Isso, até o efeito psicológico e psiquiátrico mesmo disso, porque se já fica muitos anos nessa questão de gravar vídeo, de mostrar, aí de repente aquilo, eu acho que não sei, mas parece que meio que vira um vício para aquela criança, que se não gravar parece que ela não tá vivendo, né? Então eu acho que isso realmente tem um abalo psicológico e até psiquiátrico com mesmo, certeza, assim. eu percebo que eu faria um chamamento aos pais, sabe, Sim, professor, sim. um chamamento sério aos pais, porque não adianta nada também a gente ter ECA digital, Não tem se limite não em casa, existe uma fiscalização, uma educação. Limite de tela, né? Exatamente, porque a gente vê aí, né, hoje o jovem, a gente vê, todos eles querem ter mansão, querem ser blogueiro, ninguém mais quer estudar. Enriquecimento rápido, né? Ninguém mais... Poxa, meu Deus, eu me lembro quando eu era pequena, eu pensava assim, meu Deus, um dia eu vou ser doutora, eu quero fazer doutorado, eu quero estudar fora do país, sabe? Não, você não vê mais. Não. Inclusive, dentro da sala de aula, é muito difícil o jovem que se vê fazendo faculdade. Fazendo já um curso superior. Exatamente. Então, assim, eu faria um chamamento aos pais, porque a gente sabe que o Estado e a sociedade têm essa obrigação, mas é dentro de casa que começa tudo. Que é da família também, Tudo. né? A Constituição, ela é muito clara. Sociedade, Estado, família, né? Exatamente. E aí a gente volta lá naquela barreira inicial, que é cultural e social. Não adianta ter a lei, né? Mas não ter um trabalho cultural e social. E a educação. E aí voltamos para a sala de aula, voltamos para o professor, mas a educação em casa também, com o pai e a mãe, né? O pai e a mãe também incentivando uma educação sadia, para que a criança tenha realmente essas garantias que ela precisa para o desenvolvimento dela. E a educação, eu escolhi não ser mãe, mas é uma escolha minha e eu sou muito, muito resolvida quanto a isso. Mas eu acompanho meus sobrinhos, tudo, amigas, e deve ser muito grande o desafio da educação. Em casa, como a doutora está falando, né? Que vem de casa, da família. Deve ser, assim, um desafio muito grande. E isso me assusta, né? Às vezes eu penso, quem sabe eu vou ser mãe. Mas, meu Deus, eu não sei se eu ia saber educar. E esse mundo, assim, de hoje, tudo muito rápido. E tela para tudo. E é muito cômodo, né? Eu chegar do trabalho cansada, eu tenho que dar banho na criança, eu tenho que dar alimentação, eu tenho que ajudar na tarefa, e eu tenho que cuidar da minha advocacia, e eu tenho que cuidar do tempo de tela dela. O que será que ela tá olhando no celular? E enfim, assim, ó, a maternidade e a paternidade, né? É um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. Não é só ter o primeiro, o segundo, o terceiro filho, e aí vai... gente, é surreal. Eu tava falando até no escritório para minha colega, a doutora Bruna, que tem um menino de 4 anos, e eu olho para a Bruna e digo assim, Bruna, que medo de colocar um filho no mundo de hoje. É verdade. Não é? É mesmo. Não dá um pânico, assim, Dá. de, meu Deus, como é que vai ser o meu filho, a minha filha nesse mundo? É todos os dias um susto. Eu imagino. Eu sei, Karina, eu sei. Eu sou mãe. É bem... Bom, eu trabalhei 5 anos no departamento policial, a professora sabe, né? E foi ali que virou toda a chave, sabe? Eu vi que o cara que chegou ali no final ali, poxa, todo aquele imbróglio do sistema ali, toda aquela coisa, e aquele cara sai e ele volta, aquele cara sai e ele volta. Foi ali, quando eu comecei a trabalhar com educação, que deu esse estalo que eu pensei assim, a gente tá errando, lá no começo. Exatamente.
A gente está errando lá. Exatamente. Quando eu comecei a ter contato com o setor social e psicologia direto, sabe, Jana, e olhar os números que a gente preenchia para a promotoria, professor, me chamou muito a atenção. O cara que teve a primeira infância ou adolescência, que por alguma razão foi violada, foi Exatamente. negligenciada, foi. Onde ou o foi que os Estado pais erraram, né? ele acaba no presídio É. e não tem mais volta. Então, a prevenção dentro da Não escola, adianta botar a culpa no Estado não só, né? adianta. Ou na escola. Os pais precisam. A gente, como a professora falou, é muito mais fácil. Eu posso Muito chegar mais em cômodo. casa, né, e deixar minha filha ali. Claro, o sim é muito mais fácil do que o não, né? Eu posso chegar cansada e ela dar um celular para ela e tá tudo bem. Exatamente. Né? Mas o não estar no meio das crianças, dos adolescentes, dentro das escolas, convivendo também na parte social com crianças, traz o acesso a psicólogas, né, e muitas assistentes social. E uma das coisas que a gente vai aprendendo com eles também é que o não é necessário. Muito mais do que eles o sim. precisam também do Muito não, eles mais. precisam aprender o não. Teve uma situação com um aluno numa escola, numa das palestras que a gente fez, que ele veio conversar sobre o porquê proibir de entrar sem uniforme na escola, sabe? E era num curso técnico. E aí a gente foi conversar e mostrar para ele também que ele também está sendo construído como profissional, né? E é toda uma construção de responsabilidade, não é simplesmente proibir de não entrar sem uniforme, não, é criar responsabilidade. E aí isso vem lá de casa também, de o pai e a mãe também cobrar de ter essa responsabilidade. Só que tudo é como. Uma não coisa é, simples, não né? é o, Uma coisa que parece simples, né, doutora? E aprender a receber o não. E é o como Exato. tu vai Aprender a fazer receber o isso, não. né? É o como aham. tu vai ser. Aí nós temos pessoas, temos pais feridos, né? Que já foram feridos pela sociedade, Exato, por como exato. foram criados e tudo mais. Sem o ECA, pais Sem criados o sem o ECA, ECA. uma cultura totalmente diferente. E aí nós temos o filho recebendo e através de nós, OAB, através do professor, né, que é o grande contato, a gente tem aí a possibilidade de A gente já transformar escutou isso, muito né, assim, mudar né, isso. doutora Sunamita? Ai, assim, ó, pro meu filho eu dou tudo que eu não tive. Mas também tá errado, né? É a frase mais básica que tem, né? Nossa, assim, Jana, graças a Deus, assim, eu consigo dar tudo pra ele aquilo que eu não tive. É o jeito mais fácil de tirar a minha culpa, E né? é importante destacar, né, se a gente for olhar no âmbito do que a gente estava discutindo aqui, a prevenção pro Estado, ela é sempre muito mais barata. É mais fácil a gente investir na educação, Com certeza. investir no esporte, no Perfeito, lazer, porque perfeito. lá, enquanto a gente vai formar esse cidadão, porque depois é mais caro. Com certeza. É mais caro e quase que irreversível, né, professor? Não Às tem vezes mais. vira um adolescente infrator e depois dali também já é um adulto e aí a gente vai pesquisar, já vem de uma família. Totalmente E desestruturado. aí quando a gente Exato. vai pro presídio depois, né, não há ressocialização. Né? E aí a gente começa, aí não fica mais difícil. Então, é o espaço de investir em prevenção, né? Investir em prevenção para se não se ocorrer violações de direito dentro desses espaços, né? E para a própria formação emancipatória que a gente discute, né? E é uma responsabilidade de todos nós. Janaína, Sunamita, Karina, né, o professor também. É uma responsabilidade de cada cidadão com isso, porque eu não faço muito a área criminal, mas às vezes eu vou pelo Leandro, assim, ou às vezes pela OAB também, para visitar o presídio, e aí eu olho os apenados, aquilo para mim, assim, eu fico viajando, eu fico pensando a história de cada um deles. Porque é como a professora falou, assim, ó, é um entra e sai, né, do presídio. Saí, daqui a pouco entra, daqui a pouco sai, daqui a pouco entra. E para ele, aquilo ali é o mundo dele. É normal. E aí ele só conhece aquilo ali. E aí tu E imagina, é muito surreal isso. E aí tu imagina tu ver isso através dos olhos do adolescente que tá lá na sala de aula. Porque é o que a gente vivencia, né, professora Karina? É ver eles que estão com o pai, com o irmão lá dentro do presídio, né? E aí eles conversando contigo, e eles querem tirar dúvidas, né? E eles vêm com as dúvidas deles. É o assunto deles. É o assunto deles. Eles chegam querendo... eu não atuo no direito criminal, mas tu chega lá, tu vai falar sobre direito criminal com eles, porque é o assunto deles, porque é a realidade deles, né? Só que através disso tu vai indo para os outros temas. Aí, né, é onde tu cria o acesso a ele. E tu vai vendo todas aquelas problemas sociais através do olhar da criança, do adolescente ali. Porque aí tu vai ver por que o irmão tá lá, por que o pai e a mãe tá, o que tá desestruturado lá na raiz, né? E tu vai vendo, e aí tu vai construindo naquele adolescente a ideia de que ele pode fazer diferente.
O futuro dele não precisa ser igual ao do irmão, não precisa ser como os pais. Tu pode transformar a partir dali, tu vai trazendo esse desejo nele, né? Tu vai plantando. É muito gostoso. E aí, quando tu vê depois, assim, esse adolescente, essa criança te procurar, te encontrar e compartilhar, assim, essa mudança, é muito gostoso. E o professor falou uma palavra muito importante mesmo, assim, a prevenção para o Estado é mais barato. Com certeza. Perfeito, foi uma frase assim perfeita, realmente, a prevenção é mais barata para o Estado do que depois já com o fato consumado, se torna muito mais caro, né? Então, achei assim espetacular. Inclusive, professor, teve um outro professor no dia que nós apresentamos o projeto para os... Ele perguntou assim, mas você vai falar o quê com os alunos? É filosofia? Isso aí não importa para quê, né? E eu falei, bom, se a gente partir de um pressuposto que nós vamos fazer alunos excelentes em português, mas péssimo ser social, né? Um mestre em matemática, mas um homem violento, né? Não sei, um excelente mecânico, o melhor da região, mas um cara que é totalmente agressivo em casa, que não tem, que vende voto, porque existem vários tipos de violência, várias informações que a pessoa só precisa ter um senso crítico para viver em sociedade e frutificar, né? Ela poder ser um profissional de excelência, bom em português, bom em matemática, um mecânico, um eletricista, com uma consciência social. Né? E ser um grãozinho da areia daquela transformação social que a gente precisa, né? Uma consciência social. Criar um olhar de solidariedade, um olhar de coletivo, né? Desenvolver deles entenderem enquanto coletivo, se entenderem enquanto grupo, né? Que nem sempre é a decisão do que eu quero, respeitar a decisão da maioria, tudo isso. E se eu fizer tudo certo? E se eu fizer tudo certo? E se eu exercer os meus direitos e for um cara correto? Eu posso superar as expectativas. Então, se a gente plantar essa sementinha, colocar no coração deles, olha, dá para fazer assim, você pode fazer assim, tem como ser assim. E também fazer os próprios professores acreditar, porque eu acho que a gente realmente precisa de ser com consciência social. Existe problema de bullying, existe violência, existe tudo isso, e a gente sabe que a escola... eu não sei se é correto falar, o primeiro saber ali, essa fase que a gente está formando, é que vai definir um bom sujeito, um bom pai de família, uma boa mãe de família, né? E o futuro da nossa sociedade. E melhorar o futuro. Vamos diminuir as cadeias e encher as escolas. Exatamente. Por favor. Não, e muitas vezes é importante, né, a escola para fazer essa identificação, porque o próprio enfrentamento dessa violência, dessa violação de direito, né, nem sempre precisa ter o afastamento da família. E quando não tem, a gente precisa trabalhar a família. Por que há essa violência? A questão da pobreza. Então vamos encaminhar políticas públicas, o que se precisa, porque a família, ela também tem essa participação na garantia de direitos. Então os pais, eles precisam entender esse processo, eles precisam compreender, né, e mudar muitas vezes essa cultura de violência, né? Então precisa ter todo esse trabalho e tem um fluxo de encaminhamento com a criança, adolescente, mas também com a família. Né? Porque, olha, professora, aqui na Constituição está dizendo que eu tenho direito ao lazer, eu tenho direito à comida, eu tenho direito à alimentação, tudo isso. Tá, professora, mas e se eu não tenho? Aonde que eu vou? Se está escrito aqui, então é porque eu tenho direito, sim. Então, aonde que eu vou? Então, você pode ir no setor social da prefeitura, você pode, sabe, colocar o adolescente num... Eu posso fazer alguma coisa pela minha família e por mim também. E o adolescente e a criança, eles são multiplicadores, né? Eles levam a informação. Teve um momento em que chegaram e falaram, mas por que levar palestra para criança lá do ensino fundamental? Gente, o adolescente, ele não vai chegar em casa e compartilhar com o pai e com a mãe. Mas a criança entre os amigos, vai. Né? Entre os amigos também. Né? Mas a criança lá, o pequenininho, o novinho, ele vai chegar em casa, ele vai compartilhar com o pai e com a mãe aquilo que ele ouviu. E vai questionar o pai e a mãe. Exato. Que ouviu. Sabe? Então, eles são multiplicadores. Eles vão levar pra frente aquela informação, né? Nossa, acho que dariam uns 3 podcasts esse assunto, né? Criança e adolescente, proteção integral, acho que... Aqui abre um podcast para a Comissão do Direito da Criança e Adolescente. Também. Então, já nos encaminhando para o encerramento do episódio, vamos agora com o Radar OAB Criciúma. Recados rápidos, objetivos e úteis
sobre a OAB Criciúma. Queremos deixar aqui o convite para toda a advocacia, para os professores também, para participar da Feijoada da Advocacia. Vamos falar de festa agora. Que será realizada pela OAB Criciúma no dia 29 de agosto, a partir das 11 horas da manhã, lá na Içara, nossa querida cidade Içara. Em breve, claro, todos os detalhes serão divulgados nas redes sociais, mas é importante que todos os advogados e advogadas já reservem a vaga na agenda, 29 de agosto, 11 horas da manhã. Para conferir maiores detalhes nos próximos dias, é só acompanhar o nosso Instagram, no @OAB Criciúma. E antes da gente encerrar, um recado importante da nossa presidente da Comissão OAB Vai Escola, doutora Sunamita. Eu quero deixar o recado, né, que depois de nós conversarmos tanto, acho que o mais importante é nós agora fazer a nossa contribuição social, que é indicar para as escolas, os professores, as instituições de ensino, né, todos aqueles que trabalham com criança e adolescente, como eles podem ter acesso, né, à OAB para isso. Eles podem estar procurando os canais oficiais da OAB, entrar em contato ali com as secretárias da OAB e solicitando o apoio da comissão nas instituições, nos procurando, pode me procurar diretamente também, com as suas demandas. O professor, a instituição está com uma situação, conversa e a gente vai pensar em como abordar o direito, né, naquela situação que ele tem dentro da sua escola e está contribuindo aí nessa transformação da sociedade através da criança e do adolescente. Perfeito, a OAB agradece muito a comissão da OAB Vai à Escola, é uma comissão realmente bem importante à sociedade, né? E a professora Karina também, deixar algumas palavras. Muito obrigada, me sinto honrada de fazer parte dessa missão, né? Acho que é uma missão, a educação emancipatória é uma missão, a proteção integral é uma missão de todos nós, né? E contem comigo. Inclusive, a OAB Vai à Escola estará de novo com a gente no bairro da Juventude. O nosso projeto foi premiado, ficamos entre os 3 melhores aplicados do Brasil. E vamos agora para a segunda parte. Conto com a OAB Vai à Escola. Obrigada. Professor? Gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento, né? É uma honra falar sobre esse assunto que é muito importante, né? Deixar também os parabéns. Obrigado, doutora Janaína, doutora Sunamita, professora Karina, né? E deixar registrado, assim, o parabéns pelo belíssimo trabalho, tanto do espaço na escola, né? De se exercer enquanto promoção de direitos, quanto aqui, né? No podcast também, né? Então, muito obrigado. Também colocar à disposição também para parcerias, para o que precisarem, principalmente porque lá no programa de pós-graduação em Direito da Unesc, além da gente pesquisar sobre direito da criança e adolescente, a gente tem o Observatório Latino-Americano, né, de Direitos Humanos, professor Antônio Carlos Volkmer, e dentro desse espaço a gente tem um eixo sobre direito da criança e adolescente. Então a gente faz algumas assessorias, entre elas pro Fórum Colegiado dos Conselheiros Nacional dos Conselheiros Tutelares. Então a gente se coloca à disposição, né, para essa atuação enquanto promoção de direitos, para a gente conseguir efetivar os direitos da criança e adolescente, né, se colocar com essa parceria com a OAB, né? Seria muito legal, então, mais uma vez, muito obrigada a presença de todos e todas aqui no nosso podcast. E vamos até o próximo episódio.